palavra de Deus em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. A maioria de nós estamos cansados, né? Chegamos do sepultamento, viemos direto para casa praticamente, mas vamos sintetizar um pouco para não cansar ainda mais os irmãos. Efésios capítulo 6, vamos ler no verso 10 em diante. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos, as setas inflamadas do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. O apóstolo Paulo, queridos, sabia exatamente o que ele estava falando. O apóstolo Paulo, grande, famoso apóstolo Paulo, nessa declaração ele está pedindo oração por todos os santos, por todos os irmãos, e está pedindo oração por ele também, para que quando ele fosse pregar, ele pudesse ter palavras de poder, de autoridade, para que o evangelho ficasse bem claro, bem notório a todas as pessoas, em cadeias e onde ele estivesse pregando. Então, se o apóstolo Paulo precisava de oração para pregar, quem somos nós para não precisarmos? Quem somos nós? Eu poderia dar diversos testemunhos aqui, queridos, de oração, de irmãs, de irmãos, por mim. Mas não é o foco nesse momento. Orações que mudaram cultos, mudaram circunstâncias, mudaram momentos, mudaram contextos. Então nós precisamos de oração, porque a coisa é dentro de uma dimensão do Espírito, é espiritual. Estamos aqui, é espiritual. Nós não entendemos muito isso. Nós entramos numa rotina de vida que as coisas se tornam muito comuns para nós. Vou para o culto. O culto foi bom, o culto foi ruim, pregação prestou, não prestou, louvor prestou, não prestou. Faltou muita gente, não faltou, a igreja estava boa, não estava.
Simplesmente isso. Mas tudo isso aqui diz respeito ao mundo do Espírito. E a nossa luta, ela é contra principados, contra potestades no mundo espiritual. E o que seria isso, igreja? Principados no mundo espiritual. Essas autoridades, queridos, conhecidas como principados, normalmente essas autoridades espirituais, elas agem mediante autorização, delegação. Aquilo que nós poderíamos chamar, dentro do nosso contexto igrejeiro, por assim dizer, de brecha, de espaço concedido, de espaço dado. E grandes coisas, queridos, que nós passamos no mundo espiritual. Grandes ataques, grandes sofrimentos, como cidade, como nação, elas têm origem nas chamadas legalidades que são dadas aos principados. Entra um presidente e dedica a nação inteira à idolatria, às imagens construídas por homens. E nós sabemos, à luz das instruções bíblicas, especificamente aos crentes de Corinto, que por trás de toda imagem existem demônios. E eles simplesmente consagram a nação a esses demônios. Outros vêm por causa de suas crenças e consagram a nossa nação a outros demônios, a orixás invocados. E muitos de nós até gostamos disso. Gostamos não porque diz respeito à nossa fé, mas porque nós idolatramos também aqueles que estão lá. E nós achamos por algum instante que a idolatria é simplesmente nos prostrarmos, ajoelharmos diante de uma imagem de gesso, de barro, de madeira, de bronze. Fazemos pelo sinal, fazemos uma oração a essa imagem e nós atribuímos esse gesto, como um gesto de idolatria. Mas nós idolatramos os nossos políticos também. E quando eles consagram a nossa nação, as nossas cidades, aos demônios, nós defendemos. Nós não condenamos. Nós não protestamos. Nós aceitamos pacificamente, simplesmente por um fato, porque idolatramos o líder que fez isso. E se alguém entrar com alguma argumentação, eu vou com unhas e dentes em cima, simplesmente por causa da minha idolatria a essa pessoa. A nossa luta é contra principados e potestades. Eles não conhecem a Deus, por isso eles fazem isso conosco e com a nossa nação. E por isso é que estamos em guerra. Porque nós não temos como evitar. Por isso a Bíblia diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. É consagrado ao Senhor. E
a nação se alegra, o povo se alegra, porque é uma nação consagrada ao Senhor. Então o Senhor tem espaço de governo, os anjos de Deus têm espaço de governo, porque as autoridades supremas de uma cidade, de um estado ou de uma nação, deu aquela legalidade, deu aquele espaço para que Deus pudesse agir. Então, os homens se alegram, a nação se alegra, a cidade se alegra, prospera, avança. Você pode ver, querido, você pode ver normalmente, seja cidade, seja estado, seja nação, dependendo de a quem foi dedicada e consagrada, você vê o desenvolvimento, a prosperidade, o avanço e a realização das pessoas ou não. Até nas condições físicas da cidade você vê. Você entra numa cidade, ela é opressa, ela é oprimida, ela não desenvolve, ela é suja, as casas são feias de sujeira, as ruas são todas cheias de mato, muito buraco, cheia de buraco, de panelas, de buracos nas ruas. Uma vez eu passei numa cidade nessa condição, e eles estavam com um carro tapando o buraco. Sabe com quê? Com terra. Quando o carro jogava o pneu ali, então já jogava tudo para fora, tapando o buraco com terra. Já teve asfalto algum dia lá, mas agora estão tapando o buraco com terra. Então, queridos, por que isso? Porque foi delegado uma autoridade a principados e potestades. Aí o povo sofre, o povo geme. Por isso estamos em guerra todos os dias, porque nós não conseguimos evitar isso. Eles são plantados na nossa cidade e na nossa nação, nós não podemos evitar isso. O que mais entristece é nós não entendermos essas coisas, discernirmos essas coisas no mundo espiritual. Eu estava conversando, queridos, com um pastor, por incrível que pareça, conhecedor profundo das Escrituras. Muitos dos irmãos aqui o conhecem, inclusive, que infelizmente nunca mais pude convidá-lo para pregar na igreja, porque não dava para admitir o que esse homem estava dizendo a respeito de determinadas coisas dentro dessa perspectiva da delegação de poderes a principados e potestades. Eu fiquei impressionado. Eu falei, não dá. Pode conhecer a Bíblia de capa a capa, que não dá. Tem cumplicidade, não dá. Então, meus queridos, em primeiro lugar, é importante que entendamos o que é principado. É um governo que está regendo no mundo espiritual. Segundo entendimento, queridos, nós precisamos ter do porquê estarmos em guerra, é porque nós fomos resgatados das mãos, das garras de Satanás. Nós fomos tirados de lá. Alguém, seja pai, seja mãe, seja um irmão da igreja, um amigo que conhece a Deus,
que pagou preço de oração, que falou de Jesus insistentemente, que deu testemunho para nós, que investiu em nós no mundo espiritual, até que nos resgatou das garras dele. E porque nós fomos resgatados, retirados das garras dele, ele não ficou satisfeito. Nesse momento em que ele nos perdeu, ele foi decretado como nosso principal inimigo. E com inimigo não se convive, com inimigo não se tem amizade. Aliás, o próprio nome inimigo é isso, é ausência de amizade. Inimizade é ausência de amizade. Você diz assim, não, eu não sou inimigo de fulano de tal, eu só não sou amigo. Isso não existe, ou é amigo ou é inimigo. Porque inimizade, ausência de amizade, é inimizade. Então ele foi constituído o nosso principal inimigo. Se temos um inimigo, é óbvio que estamos em guerra contra ele. Ele está enfurecido contra nós, ele só vive com raiva de nós. Mas no momento em que ele nos perdeu, ele se tornou um inimigo maior ainda, mais raivoso ainda. Terceiro motivo é que, além de nós termos saído das garras dele, também nós estamos todos os dias, pelo testemunho, pela pregação do Evangelho, nós estamos tentando tirar outros das garras dele. Todos os dias. São centenas e milhares que saem das garras dele. E por causa disso, ele se tornou ainda mais o nosso inimigo. E por isso, nós estamos em guerra. Nós o vemos como inimigo e ele nos vê como inimigo dele, inimigos dele. Por isso, queridos, a Bíblia diz, se um ladrão quiser saquear uma casa, primeiro ele precisa manietar o valente. Isso aí é uma analogia para mostrar que para nós resgatarmos uma pessoa das garras de Satanás, primeiro nós precisamos neutralizar a força do diabo sobre a vida dessa pessoa. Por isso que não se evangeliza sem antes orar. Ah, pastor, mas eu estava indo para o trabalho, peguei o metrô, eu não estava indo evangelizar. Aí eu tive que evangelizar a pessoa que estava do meu lado. Mas não dá para orar antes de falar no pensamento. Deus, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus. Só no pensamento, em nome de Jesus. Eu neutralizo toda a força do inimigo contra essa pessoa. Quero falar do Senhor para ela agora. Orem, porque primeiro precisa manietar o valente. Agora, se é uma evangelização programada, então ore. Faça campanhas de oração. Chama outros irmãos para orar. Não, eu conheço Bíblia. Conheço de capa a capa, eu conheço muito Bíblia. Mas a nossa luta, meus irmãos, não é contra carne e sangue. A nossa luta não é intelectual. A nossa luta não é no mundo natural. A nossa luta é no mundo espiritual. É no mundo espiritual. É por isso que Paulo pediu oração por ele. O grande apóstolo Paulo. Por isso que precisamos orar na hora de evangelizar. E se temos alguém em mente para ganhar para Jesus, essa pessoa precisa ser alvo das nossas orações
para neutralizar as forças espirituais da maldade no mundo espiritual, para que libere a mente da pessoa, para que ela entenda. Eu não vou dizer amigo, mas um grande conhecido meu, conhecedor profundo das Escrituras, um homem de muita oração, ele evangelizando um amigo dele, que era um rapaz muito culto, e eles estavam numa praça, e como esse meu amigo pastor também era um rapaz muito culto, eles estavam mais ou menos para daqui, para dali, discutindo argumentos. E de repente, plim, como que num insight na sua mente, e na realidade era o Espírito de Deus dizendo para ele, falando com ele, isso não vai chegar a lugar nenhum. Para de, desculpa a expressão, de baboseira. Isso não leva a nada. Fale da cruz de Jesus para ele. Fale coisas simples, mas coisas poderosas. Fale do Evangelho na sua simplicidade. Por que Paulo diz? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Morei no Amapá, no Macapá, mas numa cidade chamada Serra do Navio. Haviam contrato dos Estados Unidos para a retirada de minério lá, e a forma deles escolherem o minério, inclusive eu estive lá recente agora, nesse lugar, uma bacia de água parada, assim, enorme, muito profunda. A água é contaminada. Lá eles tiravam os minérios também, dentre tantas outras bacias lá. A estratégia era o seguinte: faz uma perfuração da espessura de uma bomba dinamite, joga lá, toca fogo no fio lá a uma certa distância e vai explodir. Quando explodir, virar aquela cratera, aí vai lá e colhe aquele minério. Paulo diz, porque não me envergonho da dinamite de Deus. Não me envergonho do Evangelho, porque esse Evangelho é o poder, é o dínamos, é o poder de Deus para explodir aqueles corações empedrados daquele povo de Roma. Eu não me envergonho do Evangelho. Não é da filosofia, não é da história, não é do grego, não é do hebraico, não é de uma cultura geral da ciência, não é o pá daqui, pá dali, é o Evangelho na sua simplicidade. É isso que vai, como dinamite, explodir esses corações de pedra. E eles se renderão então aos pés do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, eu fico pensando, nós temos um testemunho aqui na igreja muito forte. Alguns irmãos aqui, quando nós estávamos numa cidade chamada Gilboés, numa caravana missionária. Irmão João, está me ouvindo, irmão João? Direitinho? Irmão João, está me ouvindo? Não. Gilboés, no culto lá, na hora do apelo, o irmão João teve a visão de alguns demônios com cara de cavalo. E ele teve o discernimento certinho que eram demônios. E ele repreendeu na hora que eu estava fazendo o apelo. Quando ele repreendeu, fiz o apelo. Alguns jovens que eram pertencentes a uma gangue
daquela cidade foram para a frente e se converteram ao Senhor. Ele teve o discernimento, ele manietou valente, e as vidas foram salvas. Quando tiver um pregador pregando aqui, não fica analisando o que ele está falando, fica orando para que Deus faça a obra. A nossa luta não é no mundo natural, é no mundo sobrenatural. Terceiro lugar, queridos, o nosso inimigo, ele pensa e ele fala. Foi ele quem sugestionou para Ananias e Safira mentirem e não darem o devido valor das suas fazendas, como todos os demais estavam fazendo. Por isso eles morreram. Porque mentiste ao Espírito Santo, como se fosse possível mentir ao Espírito Santo. Quem sugestionou Ananias e Safira, naquela combinação de marido e mulher, maligno, de marido e mulher, para pegar parte daquilo que já não pertencia mais a eles, porque eles propuseram dar, como todos os demais estavam vendendo as suas propriedades, depositando aos pés dos apóstolos, porque eles não precisavam fazer isso, mas eles resolveram fazer. Só que resolveram fazer para aparecer. Está todo mundo dando? Eu vou dar também. Mas só que eles mentiram e retiveram parte. E entregaram como se estivessem entregando tudo. Mentiram ao Espírito Santo. Satanás sugestiona. Satanás fala. Não dá tudo não. Não dá nada não. Não ajuda não. Você é mais pobre que todo mundo aí, você é o mais miserável dessa igreja aí. Não ajuda nada não, bobo. Deixa que os outros ajudem. Deixa que os outros ajudem. Em dezembro estou indo para a África, se Deus assim permitir. Eu estou desafiando porque foi algo que eu tenho certeza e Deus testificou no meu coração. Eu estou dizendo a mesma palavra desde que propus isso no coração. Eu estou dizendo que propus, mas eu quero entender que tenha sido Deus que tenha proposto isso. Eu quero todo mundo ajudando, todo mundo contribuindo. Quando eu falo todo mundo, é todo mundo mesmo, não é simplesmente tirar do caixa da igreja e estar aqui ajudando, não. É todo mundo participando, porque vai ser uma viagem histórica. Essa viagem, Deus vai fazer história nessa viagem. Eu tenho certeza disso. Qual é essa história? Eu não sei. Ainda não sei. Começo a imaginar, mas ainda não sei. Mas eu sei que vai ser uma viagem histórica. Aí você diz, muitos vão contribuir. E se eu ajudar ou não ajudar, ele vai do mesmo jeito. E vou mesmo. E vou mesmo. Eu só preciso de uma coisa, da aprovação de Deus ou da determinação de Deus. O mais ele vai providenciar. Mas você, se não contribuir, vai perder uma grande oportunidade de fazer parte de uma viagem histórica. Eu não estou forçando você a dar seu salário inteiro. Eu não estou forçando você a fazer o que você não pode fazer. Eu estou dizendo para você que será um privilégio para você fazer parte da construção dessa história. Para que depois, quando você for conhecendo a história, você vai dizer, eu posso até participar dessa história, mas eu não participei do início dela. Outros vão contribuir. Eu sou mais miserável, mais pobrezinho, eu não tenho nenhum real, deixa que os outros, não vai ajudar em nada, o que eu vou ajudar não vai acrescentar em nada, deixa os outros.
Você está participando de uma história, se você contribuir. Não só com oração. Porque o que eu entendo que Deus testificou no meu coração, que não é só orar, é bolso mesmo, bolso mesmo. Se é R$1 ou R$1.000, não é o que eu estou querendo dizer, mas você vai participar. É o que Deus testificou, porque é uma história espiritual. Fazer discípulos de todas as nações. Em torno de 2 anos, eu estou tentando fazer um discípulo de Cristo lá. Eu sou muito sou muito criterioso nessa questão de anotar datas, esse trem não, mas em torno de 2 anos, há 2 anos, estou tentando fazer um discípulo lá. O que Deus vai fazer na vida dele e por meio dele, aí é com Deus. Quando eu chegar de lá, eu vou ter essa noção. E vou passar para a igreja. E a igreja vai estar nos recebendo aqui num domingo. Qual é o dia mesmo que eu vou estar aqui de volta, amor? Dia 18 de dezembro. Dia 18 de dezembro vai ter uma festa aqui, não é isso? O que é, Inê? Vai ter sim, ó, a gente reuniu e tudo. Vai ter não sei o que aqui. Vai ter, eu sei que vai ter algum acontecimento aqui que eu não me lembro o que é. Uma programação. Eu até brinquei dizendo, então vai fazer de conta que a igreja vai estar em festa para nos receber, né? Mas vai ter alguma coisa, eu esqueci o que é. Exatamente, é isso aí. Não é 18, não? Dia 20? Sim, pois é, mas está chegando a sexta, domingo não vai estar aqui, né? Exatamente, é isso mesmo. Então nós vamos estar compartilhando com os irmãos rapidamente, né? Porque vai ter a programação, porém nós já vamos estar dizendo sucintamente mais ou menos o que aconteceu lá. Então, participe. É uma história, faça parte dessa história. Não deixe o inimigo falar, sugestionar na sua mente, no seu coração, para você não participar dessa história. Não, escapei, graças a Deus, passou, já foi, já conseguiu tudo, não preciso de mais nada. Faça parte dessa história espiritual. Repita comigo, espiritual. Não é uma viagem para tirar fotografia em pescoço de girafa, não. Não estou indo para safari, não. Eu estou indo numa guerra espiritual. Eu já falei aqui várias vezes. Os bruxos lá voam igual passarinho. Voam igual passarinho. Sabe o que aconteceu com um pastor amigo meu? Os bruxos voaram e sentaram em cima do carro onde eles estavam, os missionários estavam. E Deus fechou a visão espiritual desses bruxos para que eles não enxergassem esses missionários. A coisa é do mundo espiritual, igreja. Não é material, não é física. Não é física. O que eu estou querendo dizer nesse tópico é o seguinte: não permita que Satanás fale, sugestione coisas erradas na sua mente, no seu coração. Porque nós estamos em guerra, queridos, nós estamos revestidos de Deus. Esse texto, ele fala para se revestir de toda a armadura. Aí ele vai falando, isso para resistir nas guerras, no chamado dia mau, dia perigoso. Aí fala da couraça da justiça, capacete, os pés, os braços, peitoral, tudo. Ou seja,
tudo, da mente ao caminhar, tudo revestido. Esse texto que eles me fazem imaginar uma redoma de proteção de Deus, o mundo espiritual, para nos proteger. Para que quando as pessoas, os espíritos, os demônios, em forma de carne ou não, nos verem, que vejam anjos, que vejam a bola de fogo, e saiam correndo e desistam, mais ou menos assim, porque estamos revestidos da cabeça aos pés, dos pés à cabeça. Eu tenho certeza, queridos, infelizmente eu tenho certeza, mas está dentro de um mundo natural, né? Estou falando do mundo espiritual, mas isso está dentro do mundo natural, que muitos de nós, a maioria de nós, amanhã já esqueceu tudo, mas muitos não esquecem de orar nesse sentido. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso, porque nós somos muito distraídos. E porque somos distraídos, é porque nós temos atividade demais. Nós somos ativistas demais. Às vezes não temos tempo nem sequer de vir para a igreja. Nós somos ativistas demais. Nós trabalhamos segunda-feira o dia todo, terça-feira o dia todo, quarta-feira o dia todo, quinta-feira o dia todo, sexta-feira o dia todo, sábado o dia todo, domingo o dia todo, até domingo. Aí no domingo eu não venho para a igreja porque estou cansado. Então nós temos quase que 100% do tempo só para nós. Não sobra nada para Deus. Nem a sobra para Deus. E por isso nós esquecemos de coisas extraordinariamente importantes. Nós estamos revestidos de Deus. Só que, queridos, diariamente nós precisamos nos revestir. Nós poderíamos ir para a África dizendo, não, eu estou revestido de Cristo e nada irá me acontecer. Nós temos que estar revestido dele. Dentro do avião, chegando lá, por onde andarmos, na hora do culto, pregando, conversando com as pessoas, toda hora. E você aqui também, toda hora. E sabe por quê, queridos? Que todos os dias nós precisamos nos revestir, apesar de estarmos, de certa forma, revestidos de Cristo. Pelo seguinte, tem um dia que eu, do nada, amanheço, como é que dizem, da pá virada, amanheço mal-humorado. Não tem aquele dia que você levanta e sai dando bom dia até para os cachorrinhos na rua, feliz da vida. Também tem um dia em que, como diz aí secularmente, levantou com o pé esquerdo, né? Está dando tudo errado. A começar de mim mesmo. Estou mal-humorado. Às vezes até tive uma guerra espiritual à noite. Eu preciso me revestir por causa disso. Porque se eu estiver ruim, eu vou chegar no trabalho, ao invés de dizer bom dia para todo mundo, vai ser o contrário. Eles que vão dizer bom dia, pastor, o senhor já chegou. Tem, bom dia o quê? O que tem de bom? E começar a esbravejar e quebra o clima e vai dar tudo errado. Começa na família, mas vai ser no trabalho também, na vizinhança, vai dar tudo errado. Por isso que precisamos nos revestir todo dia. Mas suponhamos que eu chegue maravilhosamente bem, dando bom dia para todo mundo, mas tem alguém lá que levantou ruim, mal-humorado. Ele é que está ruim. Ele que vai dizer, o que tem de bom? E eu preciso estar revestido de Cristo para não brigar com ele, para não causar clima ruim. Não me esqueça, um colega meu, no aeroporto, foi pagar um cafezinho lá e a menina tratou ele mal. Só que um homem espiritual, um homem que tinha discernimento das coisas, do Espírito, ele falou, meu Deus, eu pego
peço um café, pago tudo direitinho, tudo certinho, vem me tratar mal. E ele entendeu, essa mulher, ela não está bem. Ela está sofrendo, ela está com um problema sério. Aí ele chamou ela e falou assim, olha, você está com problema, né? Ela começou a desabar e chorar. Ele estava revestido. Ele estava revestido. Qual é a nossa tendência? Faz tudo certinho, vem com desaforo. Está pensando que eu sou o quê? Porque não estamos revestidos quando agimos assim. Não estamos assim. Quando alguém nos trata mal, é porque a pessoa está mal. Nós só damos aquilo que temos. A minha luta não é contra essa pessoa, mas contra principados e potestades nas regiões celestes. Mas essa pessoa é de muita oração, só vive de consagração, mas não vigiou, pode ser pastor, pode ser o que for, não vigiou naquele momento, fez coisa errada. Se eu retribuir no mesmo nível, significa que eu estou pior do que ela. E de mundo espiritual, pelo menos nesse momento, eu não estou entendendo absolutamente nada. E aí os problemas vêm. Então, eu estou revestido de Cristo, sim. Porque eu entreguei minha vida para Ele, porque eu oro todos os dias, porque eu leio a palavra, medito na palavra, porque eu louvo, eu tenho um espírito de adoração, seja dentro do carro, seja em casa, seja onde for, eu tenho os meus momentos. Então, estou revestido de Cristo, mas eu preciso me revestir todos os dias. Todos os dias. Quer dizer, toda hora, que seria o ideal, talvez a gente, pela limitação humana, a gente não daria conta. E para encerrar, queridos, é importante que a gente entenda uma coisa. O alvo principal do inimigo são as estruturas. São as estruturas. E aqui, querido, deixa eu dizer uma coisinha para os irmãos. Eu conheço pessoas diversas, mas em especial eu quero falar de pastores, que dizem, olha, eu conto tudo para minha esposa. Eu não escondo nada da minha esposa. Eu falei, pois eu escondo. E você não esconde, sabe por quê? Porque você não ama sua esposa. O índice de esposas deprimidas, desistindo da própria igreja do marido, igreja próspera, esposa de pastores desistindo de viver, suicidando, não é brincadeira. Ela não tem a mesma estrutura emocional que o homem tem, que o marido pastor tem. Aí chega lá, vai entulhando a cabeça e o coração da esposa, que deveria estar forte para sustentar o marido no seu ministério. Aí eu mesmo sou o primeiro a matá-la. E daí, de repente, não quer mais ir para a igreja porque não aguenta. Não é porque não é crente, não é nada disso, porque não aguenta. E eu sou o primeiro a reclamar. Eu preciso ter discernimento do mundo espiritual. Eu vou contar aquilo que diz respeito a ela. Mas aquilo que não diz respeito a ela é só para entulhar o coração e a mente dela e fragilizá-la ao ponto dela não poder ser um suporte para mim. Eu não posso fazer isso, não devo fazer isso. Precisamos ser maduros. Como pastores, precisamos ser maduros. E poupar as nossas esposas, poupar as mulheres, as esposas, os homens em geral,
Porque qualquer coisinha a mulher está chorando por causa de uma estrutura emocional. Nós temos pastores aqui, mas eu, Valmir Pereira de Oliveira, não sou favorável de entregar uma igreja, um templo com pessoas, para que ela seja a pessoa principal, para conduzir aquele rebanho. Ela é auxiliadora do marido, ela foi feita como auxiliadora, e auxilia muito bem, pode fazer até muito mais. Eu tive uma amiga missionária aqui em Brasília, queridos, a mulher tinha uma palavra tremenda, uma mulherona grandona, uma palavra poderosa, conhecedora das Escrituras, com eloquência para falar. E ela tinha algumas igrejas em Brasília, eu poderia até dizer o nome dessas igrejas aqui. E os irmãos iriam dizer, eu conheço. Mas o marido era um... Sabe o que aconteceu? Ela não aguentou. Ela não aguentou. E ela entregou todo o ministério para uma outra denominação, porque ela não aguentou. Queridos, o que eu estou querendo dizer com tudo isso é o seguinte: o inimigo, ele investe nas estruturas. Se o inimigo quiser acabar com uma igreja, ele não vai atirar no membro comum da igreja, vai atirar na cabeça. Se atirar no dedinho do pé, não vai afetar tanto. Atirar na cabeça. Quando se quer demolir um prédio, coloca as bombas nas estruturas, nas colunas. Quando explodem aquelas bombas nas estruturas, tijolo, pedra, areia, tudo desmorona. O inimigo investe nas estruturas. E em sentido geral, o que seria estrutura? Seria uma escola. Os irmãos sabiam que a primeira investida do marxismo era de eliminar, matar as pessoas. Eles viram que isso não funcionou. Daí eles imaginaram, não temos pressa. Vamos investir nas crianças, nas escolas. Aí entrou o chamado marxismo cultural. Vamos fazer a cabeça dessas crianças, porque daqui a 15 anos está todo mundo votando na gente, aí a gente domina tudo. Crianças, igrejas. Não sei se os irmãos estão acompanhando, mas uma lei prestes a ser aprovada dentro da lei da misoginia, ou seja, da maltratos, humilhação a mulheres. Eles querem policiar os pastores para não pregar determinados textos da Bíblia, sob pena de 5 anos de prisão, e já existem pastores respondendo. Tive uma reunião de pastores essa semana, e a gente tratou sobre isso, para ver o que a gente pode fazer. Já existem pastores respondendo, e a lei não está nem cabalmente aprovada, mas com todas as indicações de ser aprovada. Aprovada. Vão entrar pessoas na igreja, vão pegar lives, vão ver o que o pastor Valmir falou. Se o pastor Valmir falou que a mulher tem que ser submissa ao marido, 5 anos de cadeia. É humilhação às mulheres, é perseguição a mulheres. 5 anos de cadeia. Quando eu preguei aqui, há uns 4 anos passados,
Cuidado com o comunismo. Poucos dão atenção. Que nada. Isso não se implanta de um dia para o outro, igreja. Vamos abrir a mente. Vamos abrir o entendimento, a compreensão. Quantos países totalitários, ditatoriais que existem aí, cujas igrejas são explodidas, pastores presos e mortos. Missionários presos e mortos. Quando estava começando aquele movimento das células, eu ouvi claramente, esse movimento vai ser muito bom, porque quando vier a perseguição nas igrejas, elas irão funcionar dentro das casas, mas só que o diabo não é idiota. Idiota é quem pensa que ele é idiota. As perseguições, as células nas casas, nos países totalitários já estão acontecendo. Você não pode fazer célula nem dentro da sua casa. Cristãos sendo enterrados vivos, só a cabeça fora para morrer lá naquela condição. E ninguém faz nada no mundo. Parece que é normal. Aí vem com a hipocrisia de direitos humanos. O diabo age nas estruturas. A igreja é uma estrutura. Governo é uma estrutura. As lideranças são uma estrutura. A família é estrutura. Mas o que é que estão ensinando a respeito da família? Família não é o que nós conhecemos. Homem, mulher e filhos. Não. Homem com homem é família. Homem casado com uma cadela é uma família. Homem casado com uma árvore é família. Tudo é família. Vai mudando os conceitos. Vai mudando os conceitos, os valores. E nós? Onde é que nós estamos com a nossa mente, com o nosso coração? Estamos dormindo? Somos seres espirituais ou naturais? Vamos ficar em pé, igreja, em nome de Jesus. E vamos orar ao Senhor. Se é oração de guerra, queridos, a gente precisa saber orar. O diabo sabe se as nossas orações são orações ousadas, intrépidas, corajosas ou covardes. Ele sabe. Ele sabe se nós temos medo dele ou se nós temos autoridade sobre ele. Ele sabe. Ele sabe. Havia uma pessoa possessa ali, eu fiquei com medo, eu fugi, eu saí. Ele sabe. Ele sabe. A oração de guerra tem que ser oração de autoridade. Então, igreja, vamos estar orando agora. Mais oração de autoridade. Agora, se a gente não tem força, queridos, sequer para abrir a boca, imagina para expulsar demônio.
Estamos desconjuntados. Para orar, para abrir a boca. Imagina para expulsar o demônio. Aí manifesta um demônio. Não daria para você sair dele aí, não? Em nome de Jesus Cristo. Dá para você sair dele, não? Por favor, quebre meu galho aí. Uma vez que eu não sabia se eu ria ou se eu chorava, expulsando um demônio terrível de uma jovem. E a jovem falou umas coisas terríveis lá, os demônios falando pela boca dela. E o pastor falou, então por que você não vai para o inferno? Gente, eu sinceramente, eu não sabia se eu caía na gargalhada ou se eu chorava de ver a ingenuidade daquele pastor. Então por que você não vai para o inferno? Outra vez eu vi um outro pastor também, um caso terrível. Ele falou, cadê sua força? Você não é tão forte, cadê sua força? Para que ele perguntou isso? Para que ele perguntou isso? Aquele demônio demonstrou a força dele. Demônio é para você estar ironizando, dialogando, conversando, brincando. É para exercer autoridade sobre ele. Você quer perguntar, fazer uma pergunta na direção de Deus? Jesus perguntou uma vez, qual é o seu nome? Legião é o meu nome, porque somos muitos. Jesus disse, sai dele. Se quiser fazer alguma indagação assim na direção de Deus, sim. Agora não fique dialogando e brincando, ironizando a sua força, qualquer coisa dessa natureza. Não faça isso não. Porque ele não está para brincadeira. Então, quer dizer, desse jeito que nós vamos orar agora. A irmã Graça não está aqui, mas eu quero convidar a minha esposa para estar aqui, representando a equipe que para a África vai, a irmã Graça, minha esposa, Merilane e eu. Vamos estar aqui, a igreja toda vai estar orando por nós também, pelos nossos familiares. Quero chamar meus filhos também, mas eles não estão, o Gabriel não está aqui, né? Mas vem, Lourenço. Porque precisa orar por toda a família. E nós vamos incluir a irmã Graça também e toda a sua família nesse momento. Então toda a igreja, se você tem mãos santas, mãos com autoridade, estenda para cá. Agora eu queria convidar o pastor Levi. Vem aqui, pastor Levi, do Piauí. Pode vir também, pastor. Os pastores podem vir também. Eu queria dar a oportunidade ao pastor Levi do Piauí, que está conosco agora. E nós vamos. Venham, cadê os intercessores? Vem todos logo agora, que a gente já faz oração aqui. Aleluia. Tem um microfone para o pastor aí? Toda a igreja, estenda as mãos e ore por nós. Senhor, nós queremos, ó Deus, que o Senhor venha, ó Deus, renovar o nosso coração. A Tua palavra nos fala, segundo Paulo, que a nossa luta não é contra a carne, é contra o sangue. Deus, nós em nome de Jesus, aleluia, queremos pedir ao Senhor que renova, Deus, a igreja, a nossa vida, a minha vida. Deus de glória, Deus de poder, Senhor dos exércitos, Deus de misericórdia e graça. Senhor amado, os dias são maus. Deus, a Tua palavra fala, aleluia, Deus de glória, que o inimigo está, ó Deus querido, apresentando as suas armas, mas a nossa, ó Pai, a nossa autoridade não vem de nós mesmos, nem da mente, nem do nosso entendimento, nem da nossa cultura, nem do nosso estudo, aleluia. Ó Deus, a nossa autoridade
autoridade está no sangue do Cordeiro, aleluia. E por isso, ó Deus de glória, ó Pai amado, pedimos revestimento do alto, ó Deus de glória, Senhor dos exércitos, a nossa autoridade, aleluia, não vem de nós mesmos, ó Pai, nós não queremos saber, ó Deus de glória, e nem conversar com estes, ó Pai amado, que venha, ó Pai, contra a nossa alma, mas nós repreendemos em nome de Jesus, ó Deus, repreendemos agora, Pai, e nós declaramos, aleluia, ó Pai amado, que os tempos estão difíceis, ó Deus, ó Pai querido, ó Deus, os tempos estão, ó Deus amado, ó Pai querido, se modernizando para o mal, meu Deus, as armas do mal estão, ó Pai, ó Pai amado, fluindo, chegando ao mundo, mas a nossa luta, aleluia, não é contra, ó Pai amado, o homem, não é, Pai, com o nosso inimigo, ó Pai amado, ao ser humano, mas nossa luta é contra aquele que ronda as regiões celestiais. Por isso, meu Deus amado, aleluia, vem nos revestir com teu poder, meu Deus, queremos autoridade, meu Deus, queremos palavra da palavra de Deus, papai, queremos pensar na palavra de Deus, na oração, ó Pai, queremos olhar para o mundo, ó Pai amado, onde está necessitando da tua palavra, meu Deus, que a viagem que vai ser feita, ó Deus, ali, ó Pai, na África, meu Deus, que na palavra, ó Deus de glória, uma visita, ó Pai amado, para levar a tua palavra, semente para missões, meu Deus, prepara ali obreiros, meu Deus, prepara homens ali, aleluia, ó Pai, que está esperando o teu servo, ao abrir da boca, almas se converterão, e a nós aqui, Pai amado, ó Deus de glória, neste ministério, ó Pai amado, convocamos, aleluia, a igreja do Senhor, o ministério, os obreiros, ó Pai amado, ó Pai querido, a igreja, para, ó Deus amado, estar junto com esta obra. Por isso, meu Deus, aleluia, nós repreendemos agora toda a cilada do inimigo que tenta levantar contra a obra missionária. Ó Pai, é um desejo que não nasceu do nosso íntimo, mas veio da tua presença para nós. Ó Pai, estamos revestindo com tua gloriosa graça, para que a autoridade, aleluia, seja nos dado no abrir e no fechar dos olhos, repreender e levar a palavra de salvação, levar a palavra de, ó Pai amado, da cultura celestial, a palavra de Deus, aleluia. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, aleluia, nós oramos para a honra e para a glória do teu nome. Amém, Jesus, amém.